E olha só, você que estava esperando aí em casa sobre as polêmicas do jogo Flamengo e Santos, chegou a hora de tirar as suas dúvidas, ou não. Sandro Meirahit já está aqui no estúdio do Troca de Passe. Já aqui, ó, quando o Sandrão tá aqui é roubada na seta, porque os caras lá não fizeram a coisa direito, né, Sandrão? Hoje tá... Boa noite, meu amigo, bem-vindo ao Troca. Boa noite, Felipe, boa noite, PVC, Raed, boa noite a todos. Hoje tá fácil, cara, hoje não tá difícil. Os lances são relativamente fáceis, o que acontece... é que eu vim de lá para cá, quando eu passo, a gente entra para entrar aqui no estúdio, a gente passa por um corredor. De lá para cá surgiram 10 informações novas, né? Isso que é difícil processar, né? Nota do Santos, nota da CBF, que a gente vai dar notícia já já. É verdade, muita coisa. Mas a gente vai comentar os lances aí, eu acho que tá bem... vai ser bem tranquilo de explicar. Vamos começar então com o pênalti reclamado pelo Santos, né? O pênalti em cima do Camacho, que acabou culminando no gol do Pedro. Pesadelo do árbitro, né? Duplo, né? Quando o VAR foi implementado na FIFA, nas competições oficiais, eu estava trabalhando, foi na Copa das Confederações de 2017. Na verdade, a FIFA implementou em 2016, olha lá, o árbitro 8 metros. Antes de comentar o lance, deixa eu contar essa historinha rapidinho. A FIFA implementou o VAR em 2016, no Mundial de Clubes. Quando foi em 2017 na Copa das Confederações, eu fui como VAR, né? Nessa Copa das Confederações, foi a primeira vez que a FIFA utilizou o VAR em competições de seleções. E eu fui o primeiro VAR na estreia da FIFA em competições de seleções. E o que eles me falavam foi exatamente o que aconteceu. Eu falo, gente, a gente sabe que o processo é de aprendizado e tal, mas uma coisa que a gente tem que evitar de toda maneira que aconteça é que aconteça um pênalti numa área e saia o gol na outra área, porque esse é um pesadelo. E realmente hoje aconteceu um pesadelo, né? Porque a gente está vendo o lance, ó, o árbitro é o André, um árbitro que no começo da transmissão, o Vilani me perguntou, é um árbitro muito experiente, é um árbitro contemporâneo, tem a minha idade, é de 74, que estava esquecido pela gestão passada e é um árbitro experiente, que pode sim ser utilizado na Série A, mas que hoje foi muito infeliz aí nas decisões. A gente está vendo a primeira. É um árbitro que tem experiência para conduzir o jogo, é um árbitro tranquilo, que não costuma aparecer, e hoje apareceu não por um perfil que ele tem, mas pelo fato de não ter tomado as decisões. Pênalti claro no Camacho, o Mateuzinho chega atrasado na bola, é driblado, atinge a perna do jogador, e aí no contra-ataque a gente tem a concretização do pesadelo, né? E aí o árbitro acorda nesse pesadelo de sentir que, olha lá, a gente está vendo que o pênalti é muito claro do Mateuzinho no Camacho. O árbitro, a arte aí que o Caio fez pra gente, né, lá na operação de vídeo, realmente a 8 metros do lance, sem visão obstruída, infelizmente tomou a decisão errada, né, de não marcar a penalidade. Então, primeiro, antes de falar de VAR, a gente tem que falar do árbitro. Essa era uma decisão que ele tinha que ter tomado dentro de campo. Eu não sou árbitro nem nunca fui, mas me parece um lance muito fácil, né, Sandro? Então, claro que quando você vê a repetição, ele fica mais fácil ainda, né? Mas ele mesmo em câmera 1, por isso que o Vilani falou que eu estava afoito, né? Porque em câmera 1 eu já fiz o meu papel de VAR ali, botei o dedo ali no microfone interno, falei, pode chamar, pode chamar. Assistindo ao jogo aqui, na hora cantamos, todo mundo, pênalti. Todo mundo cantou, pênalti, né? Então, obviamente que isso, a gente podia estar equivocado, que às vezes você vê uma situação, mas nesse caso não estávamos. Realmente foi pênalti. O árbitro, aí falando do árbitro, deveria ter tomado a decisão em campo porque não tem visão obstruída. Isso às vezes acontece do árbitro enxergar o lance e não ter o reflexo para apitar, até porque os árbitros não treinam. E aí é sempre importante a gente salientar isso. Quando você não treina, você às vezes fica sem reflexo para tomar uma decisão, até as mais fáceis, tá? O erro claro do árbitro. E depois, aí sim, a gente tem que falar do VAR. O VAR está ali para isso, exatamente para esse tipo de situação. Eu acho que o que eu falei na transmissão, mas é só uma opinião minha com base na experiência que eu tenho de campo e do VAR, que no VAR o árbitro de vídeo ficou muito pressionado pelo fato de ter saído o gol do outro time. E aí uma pressão a mais de não só analisar o lance, como sabendo que ao dar o pênalti ele teria que anular o gol, independente de time, de qualquer coisa. Isso é uma pressão que acontece dentro da cabine e ele, na minha visão, cedeu essa pressão porque o lance é muito claro. E aí eu não estou falando de camisa, estou falando de pressão em relação ao lance, de ter que anular um gol e marcar um pênalti, que é uma, como eu falei para vocês, é o pesadelo, né? É você, na verdade, assinar o atestado de que
tudo foi feito errado, mas o VAR está lá para isso. Eu já falei a história do Salve uma vez, eu adoro contar a história do Salve. Eu estava no campo apitando no Jaime Sintra, em Jundiaí, e eu estava comentando o jogo Paulista, Jundiaí e América de Rio Preto. Não tinha VAR, evidentemente, em 2001. A bola sobe na área, o zagueiro do América de Rio Preto faz assim, dá uma cortada de vôlei e sai o gol do outro lado. Aí o Bandeira chamou o Sálvio. Foi o VAR. O Bandeira foi o VAR. O Bandeira foi o VAR. O Sálvio foi pênalti aqui. O Sálvio voltou atrás, com a opinião do Bandeira, e salvou a arbitragem dele naquele dia. E esse lance tem um impacto muito grande no jogo, né? Porque seria um pênalti para o Santos poderia, né, com grande possibilidade de abrir o placar, fazer 1-0 naquele momento, e acabou tomando o gol. O jogo começou 1-0 para o Flamengo, Felipe, né, Sandro? É muito interessante esse teu comentário, sabe? Porque na arbitragem a gente tem uma visão muito parcial. Qual é essa visão? De defender as nossas decisões, né? É claro que essa decisão não tem defesa, foi um erro claro, mas na cabeça do árbitro, quando um jogo termina, por exemplo, se o Flamengo tivesse ganho esse jogo de 3-1, na cabeça do árbitro e até da arbitragem como um todo, o prejuízo não foi tão grande. Mas, de fato, você foi cirúrgico no seu comentário. Quer dizer o quê? Poxa, é outro jogo, né? Quando você marca um pênalti, está 0-0, com a possibilidade real do time abrir o placar, aí a gente está falando de outra dinâmica de jogo e realmente, para mim, esse lance interfere muito no resultado da partida. Eu coloco, Felipe, eu coloco até uma outra questão aqui em pauta, porque além de condicionar o resultado da partida de um gol ou um pênalti, você também condiciona o aspecto mental dos jogadores dentro de campo na disputa. Muito bom, muito bom. Isso aí. É porque a situação elevou os jogadores do Santos também contra a arbitragem, né? Depois o Flamengo reclamou de um pênalti, né? Um pênalti em que o Cebolinha se chocou com o João Paulo. A gente teve dois pés de pênaltis do Flamengo, né? Esse primeiro, para mim, não houve. O Cebolinha, ali tem um vacilo da zaga, o Cebolinha conclui a jogada. E aí depois não tem nenhum movimento do goleiro João Paulo de agredir, vamos dizer assim, o Cebolinha. Para mim é um choque, ó, de dois jogadores que estão desequilibrados, e aí tem um choque que para mim é completamente de jogo, então nesse lance aí nada a marcar. Ao contrário do próximo lance que a gente vai mostrar, a não ser que vocês queiram discutir esse aí. Não, acho que o Cebolinha até joga a perna para a direita lá para tentar se chocar com o goleiro, né? Já concluiu, algum comentário mais? Não. É isso, não nada, né? E agora o segundo lance, né? Um pênalti do Eduardo Bauerman também no Cebolinha. Então, eu entendo esse lance diferente do primeiro. Por quê? Porque nesse lance, primeiro a gente tem o ato do Bauerman, que é na tentativa de pegar a bola, mas é com força, ele dá o carrinho, ele chega até a triscar levemente na bola com a chuteira. Mas olha só a consequência da entrada dele. Primeiro, o Cebolinha ainda tinha possibilidade de jogar. Então, para mim, essa entrada dele tem um impacto tático claríssimo. Primeiro, que é não permitir o Cebolinha de continuar na jogada, porque o Cebolinha não estava desequilibrado. Ele chuta, teria condições de jogar, e aí na repetição, vai devagar aí, por favor, Dogão, volta um pouquinho, Dogão, nosso operador de vídeo, volta um pouquinho, a gente vai perceber que o Cebolinha chuta, olha só, ele chuta a bola, pode ir, e aí ele é atingido, olha só, por trás, tá? Para mim um pênalti claro também, que deveria ser marcado. E aí, o VAR entra numa encruzilhada, né? Porque ele deixou de marcar um pênalti que foi muito claro em favor do Santos, e aí nessa situação, né, ele fica meio que preso. O CNM, que é hoje o presidente da comissão, foi meu chefe, né, da arbitragem na Conmebol. E eu tive dois técnicos, né? Eu tive 4 técnicos que foram muito importantes na minha carreira. Que foi o Bussaca, que é o chefe de arbitragem da FIFA, o Oscar Ruiz, que era instrutor FIFA colombiano, o Larionda, que era o uruguaio, e o CNM. Essas 4 pessoas, na verdade, elas me ensinaram muito sobre o que é ser árbitro de futebol. Não técnica, essas coisas, eles me ensinaram sobre tudo. E uma coisa que o CNM falava, dentre várias coisas importantes, uma delas era: você precisa exercer a arbitragem total. O que é isso? Você não pode ficar contando com o assistente, com o VAR, para tomar decisões que são suas, de cartão vermelho, de pênalti. Então não adianta você delegar algo que é seu. Isso você tem que tentar decidir. E, eventualmente, se você não consegue, porque não foi possível,
por causa da dinâmica da jogada, alguém pode te ajudar, mas não pense que eles têm obrigação de te ajudar. Então, essa questão da arbitragem total é muito interessante. E a outra questão que o CNM me ensinou foi sobre ficar preso. Quando você deixa de dar um cartão amarelo, por exemplo, muito claro em um jogador, você fica preso nessa situação. E aí vai acontecer um lance do outro lado, que muito claro de cartão amarelo, que você também não vai poder dar. Então, o que ele falava, não fique preso a decisões ruins. E para mim, o que aconteceu no segundo lance do Flamengo, mas aí é uma opinião minha, né? É de que, de fato, o VAR estava preso a uma decisão muito ruim de não marcar esse pênalti, o primeiro pênalti. Me permite discordar um pouquinho de você, Sandro. Óbvio que tentando dissociar os dois lances, com base até no que eu falei ali, de que o pênalti para o Santos condicionaria a partida e condicionou a partida, não só no aspecto do placar, mas também mental. Mas as duas decisões são muito parecidas. As duas decisões, de um pênalti para o lado e um pênalti para o outro. A gente só vai tirar essa dúvida quando divulgarem os áudios. Mas, na minha opinião, as duas decisões de deixar o jogo seguir são muito próximas de decisão de arbitragem. E aí a gente vai ter que esperar realmente o áudio a CBF divulgar o áudio para a gente entender o que foi falado. Eu faço uma outra observação sobre o que você está falando aqui, porque isso me toca muito. Eu lembro muito de uma decisão de um amigo que conta a história de um jogo que ele apitou e que houve um erro grave no começo do jogo e ele cometeu um outro erro como se um erro fosse compensar o outro. Eu vou lembrar da minha avó que dizia que um erro não compensa o outro. Claro. Eu tenho que esquecer o primeiro. Eu sei que é difícil, né? Você está fazendo um programa aqui, comete um erro de informação, a gente vai carregando isso até o final do programa. Imagina o árbitro que não deu um pênalti no começo do jogo. Às vezes eu carrego 3 dias o erro de informação aqui. Mas o erro não compensa o outro. Claro. Assim, você errou, o máximo que você pode fazer é tentar esquecer daquele erro e começar 0-0 de novo. Porque aquilo já foi. Eu acho que é importante, PVC, amigos, Garraed, né, Felipe, o pessoal de casa, ficar muito claro, é que eu não estou dizendo que nesse lance ele compensou. Entendi. Só para deixar claro para o público, de uma maneira, nem vocês estão dizendo que eu falei isso. Eu estou querendo dizer que é um elemento de pressão sobre o árbitro de vídeo, o fato de já no intervalo ele saber que, ou seja, ele cometeu um erro grave e no segundo tempo tem um lance que é contra o time, né, que ele deveria ter marcado um pênalti. É um elemento de pressão a mais. A cabine já vive sob pressão. Eu vivi esse ambiente. É um ambiente frio, é um ambiente escuro e é um ambiente em que você toma uma decisão muito importante não estando dentro de campo. Então é muito difícil, mas tem que haver, nesse ponto eu concordo com a nota do Santos, no sentido de que tem que ter um preparo à CBF. O Péricles hoje, Bassols, é o responsável pelo treinamento dos árbitros. Ele tem feito um trabalho espetacular, porque ele tem treinado os árbitros, ele tem feito uma coisa que chama, que eu estou chamando de warm-up training, ou seja, antes dos jogos, os árbitros de vídeos têm ido à CBF para fazer um aquecimento, né, aquecer o cérebro, aquecer o reflexo ali do VAR, para poder entrar no jogo, e ele tem atuado também de forma online junto ao VAR e tem trazido o VAR à CBF também para fazer alguns treinamentos offline, em que fica o árbitro de vídeo real numa cabine e em outra cabine fica outra equipe fazendo offline o jogo, sem interferir, para que ele possa depois até ajustar critérios de intervenção. Então o trabalho ele está sendo bem feito, mas a herança maldita é muito grande e a gente precisa ter um pouco de paciência. Não tô aqui dizendo para o Santos ter paciência, ele tem o direito de reclamar, mas eu acho que esse trabalho vai render bons frutos. Olha, só para terminar esse papo, a CBF se manifestou, a nota da comissão de arbitragem. A comissão de arbitragem da CBF resolveu suspender por tempo indeterminado os árbitros André Luiz de Freitas Castro e o árbitro de vídeo Adriano Milchevski, por entender que o desempenho deles na partida entre Flamengo e Santos, válida pela 34ª rodada, foi abaixo dos padrões exigidos. Os referidos oficiais serão incluídos no programa de assistência ao desempenho da arbitragem Wilson Luiz Sené. Não posso deixar passar, Felipe. Você imagina essa nota de um técnico ou de um clube de futebol com um jogador que teve uma má atuação, perdeu um pênalti ou cometeu um pênalti bobo que deu o título para o outro time, aí sai uma nota assim que acaba o jogo. Tá? Eu sou o defensor, cometi um pênalti, meu time perdeu o título.
Assim que acaba o jogo, sai uma nota dizendo que eu tô suspenso, vou ficar na geladeira para uma capacitação e que eu não sou mais útil naquele momento para o clube. Eu acho que essas coisas você tem que fazer internamente. Eu sou contra, só para me posicionar claramente aqui, eu sou absolutamente contra a exposição pública, porque o árbitro já está detonado, isso eu posso garantir. Os árbitros já estão detonados mentalmente. Se eles pudessem voltar atrás, eles fariam bem, só que eles não podem. Então, além disso, você chegar no vestiário e ter uma nota dessa, eu acho que isso é você tá, na verdade, perdendo o seu time. Está perdendo o vestiário quando você faz isso com os seus árbitros. Para mim é um erro, é um tiro no pé.